Estamos de volta com o Telão Debate, que hoje está discutindo sobre o preconceito contra os negros no Brasil. Estamos aqui no estúdio com o professor Luiz Paixão e com Mariana Raquel. E o nosso último tema é sobre o Dia da Consciência Negra, que virou feriado municipal em Curitiba. Na próxima matéria, eu fui conferir o que os comerciantes acharam dessa iniciativa. Confira. Foi promulgada neste ano a lei que estabelece o Dia da Consciência Negra como feriado municipal em Curitiba. Comemorada no dia 20 de novembro, a data marca a morte de Zumbi dos Palmares, símbolo da luta dos negros contra a escravidão. Mas não são todos os municípios do país que consideram a data como feriado. Em Curitiba, o projeto de lei criado pelo ex-vereador Clementino Vieira estava tramitando na Câmara desde 2012, sendo aprovada apenas em janeiro deste ano. Mas a lei ainda gera muitas discussões quanto à sua relevância. Para alguns comerciantes, o feriado do Dia da Consciência Negra não atrapalha na venda das lojas e é válido. Já para outros, o feriado apenas reforça o preconceito que a população tem contra os negros. Na minha opinião, a conscientização negra é importante, porque é uma história que nós temos, é um povo sofrido, eu acho importante. Agora, na parte comercial, talvez nem todos os comerciantes achem legal, mas eu acho importante. Porque é respeito, né? A conscientização negra. Sei lá. E você acha que isso pode afetar na venda das lojas? Acho que sim, mas tem outros dias, né? Vamos guardar o dia da conscientização negra. Não acho necessário. Não acho necessário. Por quê? Porque eu acho que você, tendo um dia da consciência negra, você acaba lembrando do preconceito que tem com o negro ainda hoje, né? Então, assim, eu acho que não tem necessidade. Eu acho que as pessoas, elas deveriam se preocupar com outras coisas mais importantes, né? Socialmente dizendo, né? Até com a educação no Brasil hoje em dia. Então, eu acho que não tem necessidade. Professor, como o último entrevistado falou, ele acredita que o feriado só reforça o preconceito. O senhor acredita que isso é verdade ou que o feriado é válido? Bem interessante o argumento que ele utilizou, que mostra como o racismo opera. É melhor escondê-lo. Se esconder, ninguém vai lembrar que tem o racismo. O racismo precisa ser combatido. Há uma dívida social, há uma dívida da sociedade brasileira com esse segmento que construiu praticamente o Brasil, que vieram escravizados para cá, trabalharam de forma escravizada por quase 400 anos e não receberam o que construíram. Essas pessoas precisam ser terem pago ou reparadas o seu trabalho como outros povos. Nós tivemos, por exemplo, os judeus, que também sofreram um processo histórico de discriminação, tiveram inclusive reparação econômica. Então, o que nós reivindicamos já há muito tempo em todo o país, que o Estado brasileiro resgate essa dívida histórica com políticas públicas, com políticas afirmativas. A afirmação do feriado de 20 de novembro é uma dessas políticas e fundamental no nosso entendimento, porque faz que essa história que foi silenciada da resistência da população negra ao processo de escravização, por isso a lembrança de Zumbi dos Palmares, porque até algum tempo atrás se comemorava muito o 13 de maio, que a escravidão no Brasil havia sido extinta graças à bondade da princesa Isabel. Escondendo toda a resistência do povo negro que aqui vivia, tanto é que quando foi assinada a Lei Áurea, a maioria dos negros já havia conquistado a sua liberdade. Então, o fato de resgatar tanto a resistência, porque torna o negro, sai daquela visão de inferioridade que aceitou o processo de escravização, quanto o resgate das contribuições que as populações negras trouxeram para o nosso Paraná e para a nossa cidade. Se a gente olhar, hoje nós temos o bairro Rebouças, dos irmãos Rebouças, que construíram a estrada de ferro, né, Curitiba, Paranaguá, uma engenharia que muitos não tinham noção que era possível de construir aquela estrada. Foi construído por 2 engenheiros negros.
Então nós precisamos aproveitar essa data, ela tem justamente esse sentido, de dizer que Curitiba, que o Paraná e que o país foi construído pelos vários segmentos que vieram para cá. E até, infelizmente, até pouco tempo, muitas pessoas acreditavam que em Curitiba não haviam negros. Construímos uma ideia de Curitiba uma cidade europeia. E aí nós temos Praça do Japão, comemoramos festas de alguns da comunidade italiana, ucraniana, mas os negros também ajudaram a construir essa cidade. E é fundamental para nós marcar essa data, de 20 de novembro, uma data de reflexão e de comemoração dos avanços que a população negra trouxe para o nosso país e para a nossa cidade. E você, Mariana, grande parte dos comerciantes não concordam com o feriado. Você acredita que é por uma questão econômica, porque vai atrapalhar a venda das lojas, ou porque é racismo mesmo? Eu acredito que, primeiramente, pela questão econômica, né? Porque a gente sabe que quando tudo que mexe no bolso, né, é triste. Mas aí a gente tem que ver pelo lado da relevância, né, desse feriado. Da relevância de ressaltar, como ele falou, a resistência, né? Que é no aniversário, né, de morte de Zumbi dos Palmares, resgatar essa resistência dos quilombos. Porque a criança negra, quando ela vai para a escola, ela é bombardeada por uma história europeia, uma história de um Brasil que só tem heróis brancos, de príncipes, de colonizadores, de bandeirantes. Então, é resgatar mesmo essa história do negro, como ele falou mesmo, de resistência, de que o negro resistiu, mostrar as figuras negras importantes que a gente não aprende na escola, que a gente resgata só quando é adulto. E isso também reflete tem um reflexo de construir a nossa identidade como negros, né? De gostar da gente, de gostar do nosso cabelo, da nossa fisionomia. Isso tudo faz parte da consciência negra, que é um dia que na minha visão, muito importante, mais do que um comércio ativo, né? E pelo argumento das vendas, se fosse dessa forma, nós teríamos que cancelar os outros feriados. Nós ficamos bastante indignados, porque foi uma luta de muito tempo para conseguir a aprovação do feriado municipal em Curitiba. Nem dias após a promulgação da lei, a Associação Comercial do Paraná ingressou na Justiça com uma ação pedindo o cancelamento do feriado municipal. Nós lamentamos por toda a justificativa que a Associação Comercial faz em relação ao possível prejuízo econômico, traz uma característica de uma certa falta de uma visão de construção de uma sociedade menos desigual, menos discriminatória. O 20 de novembro é justamente para que a gente possa dar um passo, para que as futuras gerações possam ver as contribuições dos povos europeus, as contribuições dos povos negros, dos povos orientais, como importantes para a composição da nossa sociedade. E nós só vamos ter uma democracia de fato se a gente construir uma sociedade livre de qualquer tipo de preconceito. Encerramos aqui o Tela 1 Debate. Eu agradeço a presença do professor Luiz Paixão e de Mariana Raquel. Até a próxima.